que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Oficina da Mente. E eu gostaria de trazer para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, seja em casa, no trabalho, no celular, no tablet ou no computador. Você já conhece a série de DVDs da glândula pineal, que são aulas ministradas pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? É uma série de palestras que, entre outros assuntos, você vai encontrar dissecando a glândula pineal e as ansiedades, depressões e desordens físicas, como você pode utilizar a sua glândula pineal e também a relação da glândula pineal com os transtornos bipolares, esquizofrenias e a hiperatividade, déficit de atenção, entre outros assuntos nessa série de 6 DVDs que você encontra na loja Mundo Maior. Acessando mundomaior.com.br ou ligando para 0 operadora 11 4966 5775, você pode adquirir essa série incrível sobre a glândula pineal com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E assim, conhecer um pouco mais sobre essa glândula tão importante do nosso organismo. É isso aí. Não é mesmo, Pazé? Inclusive ela usada aqui em algumas coisas do que a gente está falando. Sim, com certeza, tem uma função muito importante. Que a gente está falando aqui da intuição, da inspiração, de acesso a vidas passadas, de contato com espíritos. E através dela, então, a gente consegue tudo isso. Sim, inclusive quem é ligado ao espiritualismo, que fala do terceiro olho, que é bem aqui entre as sobrancelhas, tem a ver com essa glândula. E aí essa série, acredito, eu conheço o Dr. Sérgio, inclusive um abraço para o Sérgio, eu acredito que seja um excelente trabalho a respeito dessa glândula tão forte, tão poderosa. Bacana. E a gente estava falando de inspiração no último bloco, Pazeno, no primeiro bloco do programa. A inspiração, como ela não parte de nós, a gente não sabe se ela está vindo de um lugar bom ou ruim. Uhum. De que forma que a gente consegue proteger a nossa mente para que essas inspirações negativas não cheguem até nós? Você fez uma colocação interessante pelo seguinte... Você falou há pouco tempo obsessão. Sim. Eu falei, dá uma conotação negativa, Inspiração é o contrário. Ela dá uma conotação benéfica. Eu fui inspirado. É sempre positivo. Sempre positivo. E, na verdade, não é. Você pode ter sido inspirado por forças do mal, vamos dizer assim. Sim. Então, tudo é feito na base assim, da sintonia. Tudo na base da sintonia. Às vezes a pessoa é muito boa, a pessoa é bacana, mas ela está num momento assim, de muito estresse. Ela está com raiva. Naquele momento ela está, a gente fala com ódio, não, é um ódio de alguma coisa, de algum evento. Então naquele momento a sintonia dela é diferente da sintonia normal. E nesse momento ela pode se ligar mentalmente Sim. a regiões ou a núcleos energéticos do mesmo teor. E aí ela vai ser inspirada, a gente fala assim, de uma forma ruim, da forma que ela está pensando. Na mesma sintonia que ela está. Exatamente. Porque se a pessoa está bem, se a pessoa está mantendo o pensamento elevado, está procurando viver numa sintonia maior, ela não entra em contato, ela não vai ser inspirada negativamente, porque não consegue. É como se fosse assim, um número de telefone inacessível para quem quer fazer o mal. Então não tem essa história da pessoa estava bem, super do bem, e ela foi obsediada ou recebeu uma inspiração. Não. Ela que mudou a frequência. Exatamente. E acabou caindo nessa mesma Sempre somos sintonia. nós, sempre. Portanto, aquele orai e vigiai de Jesus é sempre muito presente. A gente tem que tomar atenção com isso. É que nem aquele lá, no momento, amava demais e cometeu um crime. Não. Não amava. Na hora que ele cometeu o crime, ele não estava amando. Uhum. E existem casos, inclusive, interessante você trazer esse ponto, de amar e matar a pessoa, torturar, enfim. Existem vários casos, vários crimes que o criminoso, o assassino, fala que foi inspirado por vozes.
Sim. ouviu coisas, ou até viu coisas, e aí foi lá e cometeu o crime. Isso seria uma forma também de inspirar para o mal, né? Que as trevas poderiam Sim. usar. Bom, aí tem que analisar se não é um caso de esquizofrenia Claro. e tal, né? Que é muito mais fácil colocar a culpa em alguém. Sim, sem Principalmente se for um dúvida. espírito que não pode se defender no tribunal, né? Mas partindo do princípio que isso de fato aconteceu, é o que eu falei agora há pouco. Ele não estava amando a pessoa, desejando paz e amor para ela, de repente veio uma voz, falou, vai lá e mate, ele pegou, foi e matou, né? Existe todo um processo. Sim. Às vezes a pessoa ela tem aquela tendência, tinha ligações de vidas passadas, tudo bem, mas naquele momento que ela cometeu um crime, ou não chega a matar, mas espanca, ou prende, né, põe no cativeiro, ou faz qualquer tipo de maldade, é porque ele entrou na sintonia daquilo, daquelas energias, vamos chamar assim. Sim. E da mesma forma, claro que a gente tem o outro lado da história, né? Quando nós somos inspirados, por exemplo, a ajudar alguém. Sim. Naquele dia que você vê que tem alguém que não está tão bem, e aí você chega na pessoa e começa a falar coisas, e ela fala, nossa, era exatamente isso que eu estava precisando. Isso acontece muito, né, Júlio? Isso acontece muito mesmo. Às vezes você está assim, você está chateado, está triste, né? E alguém assim que não é do seu convívio, você não está numa casa religiosa, vem e te fala uma coisa assim do nada, né? A gente fala do nada. Né? Uma coincidência. Isso, que são aquelas sincronicidades, né? Sim. E aquilo te abre os olhos, você fala, puxa vida, né? E aí vem aquela história. Ou foi uma entidade que passou através dela para você, ou a tua necessidade captou Sim. através daquela pessoa aquilo que você precisava naquele momento. Quer dizer, é a mente universal, é uma mente individual, não é? Ou você ativou todas essas forças. Isso é campo para a gente conversar bastante. Por isso que é tão complicado fazer essa distinção, Exatamente. né? Se foi inspirado ou intuído, porque dentro daquela situação poderia ser uma intuição, né? Poderia. Algo que você tinha dentro de você. E você na está usando a pessoa situação- como espelho. Exato. Na situação você trouxe para a tona. Né? Exatamente. Você viu por que eu criei o meu jeito de entender? Sim. Para não ficar lelé. Então eu criei o meu jeitinho e para mim está ótimo Pra isso. não ficar neurótico procurando aí, será que foi Exatamente. intuição, será que foi inspiração? Pronto. De qualquer forma, o que importa é observar o resultado. Você observa o resultado e a melhor análise que a gente pode fazer, Júlia, é qual é a nossa intenção, que você Sim, sempre a usa gente nos sempre programas. fala aqui no programa, é verdade. Qual é a intenção? A intenção é de ajudar, é de progredir, é de prosperar, é de evoluir. Então, o fundo é bom, seja intuitivo, seja inspirativo. Isso não importa Não tanto. importa, não importa. Inclusive tem uma questão que é levantada com relação às criações que são feitas. Hum. Toda criação, seja uma música, uma obra de arte, um edifício, uma letra, uma poesia, que vem através de inspiração, ela pode ter os créditos atribuídos a nós? Essa questão de não direitos autorais de uma maneira legal, mas falando de uma maneira universal mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade para entender isso no começo da minha, que eu vou chamar de inspiração psicográfica, né? Porque eu não sou um médium mecânico, minha mão não fica andando sozinha, né? Eu tenho que pensar, me intuir tudo. Sim. Mas assim, eu quando fui escrever meus primeiros livros, né? Eu tenho hoje 9 livros, eu me propus de que todos os livros viessem da espiritualidade, né, a inspiração, e seriam doados os direitos. Então foi um trato que eu fiz. Legal. E tem os livros técnicos, que aí são mais suor. Eu não vi muita diferença entre um e outro. Mas, por exemplo, o livro Para Viver Bem, ele praticamente foi quase uma mecânica, que eu escrevi o livrinho, veio tudinho, num dia só, foi escrito o livro inteiro num dia. Olha só. Fiquei com calo no dedo, né, de tanto De tanto escrever, de tanto escrever. Então, veja, de quem é o crédito? Isso não é meu. Tanto que eu vi termos ali que eu não uso, e as lições morais que ali estão, não é algo que eu pratique assim, eu também aprendo com o livro. Então, o crédito não é meu. Ainda que no momento você estivesse escrevendo de maneira consciente. Não é meu. Um livro sobre prosperidade, por exemplo, que eu tenho, esse ficou para o Instituto. Eu não fiz a doação, eu fiz para o Instituto. Sim. Por quê? Porque foi um livro trabalhado, eu fiz, refiz, uma coisa mais objetiva. Sim. Aí foi intuitivo. Eu usei do meu conhecimento e tal. Então, eu acho que é uma questão muito particular de cada um. Quando alguém falar, eu não vou doar, eu vou doar, é de cada um. Claro.
E também essa questão dos créditos, né? Você se valer de um trabalho que você sabe que não foi seu. Porque a gente vê essa situação acontecer muitas vezes, né? De pessoas que escrevem, naquele momento elas são inspiradas, falam, nossa, eu criei uma coisa maravilhosa. Mas elas sabem que nem tudo... Isso também de dar o crédito, tem pessoas que a gente vê que é dela aquilo, e ela se sente assim tão insuficiente para criar aquilo, ela tem uma estima tão baixa que ela atribui a entidades. Sim. E aquilo é dela mesmo. Você vê que existem os dois lados. Claro. Né? E outras que é de entidade, mas ela acha que é dela. E você sabe, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu não vejo problema. Uhum. Eu acho que o importante é o final, é a obra em si. Sim, é o que sai dali, né? Não é? Exatamente. E se for um espírito que ditou, ele não está preocupado no nome dele, porque ele nem faz parte aqui da matéria. Ele nem vai receber não os vai bônus, os direitos né? autorais. Exatamente. E nós fizemos uma pergunta para você lá no Facebook da TV Mundo Maior. De que forma você utiliza a intuição e a inspiração na sua vida? E tivemos uma resposta aqui, Pazé, do André Mendonça. Ele mandou o seguinte: atualmente estou tentando levar tudo para o lado otimista. Nada está inflexivelmente determinado, porque senão não teríamos livre-arbítrio. Então, a intuição de algo negativo é um alerta que algo ruim pode acontecer. Se eu ir pelo caminho errado, mas não significa que está determinado que o ruim acontecerá. O negativismo e a falta de mudanças de rota é o que pode realmente transformar qualquer intuição em algo concretamente negativo. Bacana a mensagem dele. Obrigado, André, pela sua mensagem. E vocês que estão nos acompanhando, continuem enviando suas mensagens também através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número é o 11 99643 3827. Está aparecendo aqui na telinha e você pode anotar no seu celular e mandar sua mensagem para a gente. E daqui a pouco a gente traz mais algumas participações. Legal. Bacana? Então, nosso bloco está chegando ao fim. E antes, vou deixar o convite mais uma vez para você que conheça a campanha Espiritismo Precisa de Você SOS. Uma das formas de você contribuir para essa campanha é fazendo uma doação espontânea. Isso mesmo. Você pode entrar no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS e ali você vai ter o acesso a todas as contas onde você pode fazer a sua doação. Ou também ligando para 0800 12 18 38 e falando com uma de nossas atendentes que vão te atender com todo o carinho, toda a paciência do mundo, para que você contribua para os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Então, participe da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS. O programa Oficina da Mente vai ficando por aqui. Nós voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco para continuar falando sobre intuição e inspiração. Até lá!